Olá pessoal, bem-vindos à plataforma de webinars do Embarcados. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente para trazer conhecimento na área técnica e relacionado a sistemas embarcados. Para você que é a primeira vez que está aqui, na plataforma de webinars, nós trazemos uma vez, duas vezes, três vezes por mês, um especialista para trazer alguns aspectos técnicos que ajudam no desenvolvimento de produtos e projetos na área de eletrônica. Nós cobrimos todas as áreas relacionadas a sistemas eletrônicos, sistemas embarcados, internet das coisas e também assuntos relacionados a essa área. Tá? Nós temos diversos eventos também, o Embarcados tem diversos eventos presenciais. Agora, os últimos eventos foram em São Paulo, estamos com 2 eventos marcados aí para a cidade de São Paulo também. Convidamos vocês a verificar quais foram os webinars que nós já publicamos no embarcados.com.br/webinars. Lá também tem eventos online. Temos um evento online, inclusive, programado para a próxima semana, aí em abril, e também para o meio de abril. Então, nós gostaríamos de convidar vocês a participarem sempre ao vivo, comentando aí com os especialistas, trazendo suas dúvidas e seus comentários também. A gente sabe que muita gente que está aqui dentro trabalha com hardware, trabalha com eletrônica, trabalha com firmware, então é uma satisfação recebê-los aqui para mais uma noite de muito conhecimento. Hoje nós trouxemos aqui André Carletti, que é gerente técnico na NCC Veritas, e ele vem aqui nesse webinar da comunidade Embarcados compartilhar conhecimento sobre certificação de produtos eletrônicos, de telecomunicações, que é o que ele trabalha no seu dia a dia. Ele vai trazer, aqui nesse webinar, um entendimento detalhado do processo de certificação da Anatel. Ele vai explorar um pouco os requisitos técnicos aplicáveis. Eu já dei uma verificada, inclusive, na apresentação que ele preparou, exclusiva aqui para hoje. Ele vai passar por todos os aspectos gerais dos requisitos técnicos necessários e também vai trazer sobre análise do módulo de frequência de RF, de radiofrequência, incorporado nos produtos, e o que é necessário para você certificar um produto eletrônico que tem uma comunicação sem fio. O André tem larga experiência, tá? Ele tem um background técnico muito forte, vocês vão poder interagir com ele durante esse webinar de hoje. Então, é uma satisfação recebê-lo aqui, principalmente porque é uma apresentação exclusiva aí. O André tirou um tempo aí de atendimento dos clientes e veio aqui fazer essa apresentação para a gente. Esse webinar ele é patrocinado pela Mouser Electronics. A Mouser Electronics que está junto com o Embarcados, com diversas ações, entre webinars, eventos e outras iniciativas que nós fazemos juntos. Na Mouser você encontra sempre os mais novos produtos na área de eletrônica. A Mouser é um grande distribuidor e ela trabalha com os fabricantes originais, e a gente sabe que nessa área de eletrônica a gente precisa ter confiabilidade, ter certeza da autenticidade também dos componentes eletrônicos que estamos comprando. Então podem sempre contar com a Mouser.com, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Olha só, dando um último aviso aqui antes da entrada do André. Nós estamos com o Call for Papers aberto aí para o evento do Embarcado, Seminário de Sistemas Embarcados e IoT 2024. Vocês podem palestrar no evento do Embarcados e vocês podem também fazer apresentações aqui no webinar do Embarcados. Então, se você quiser apresentar uma palestra no evento do Embarcados, clique no link que está no chat, tá? E mande a sua proposta. Basta o título da palestra e uma descritiva do que vai acontecer durante a sua palestra, durante esse evento aí, que vai acontecer no dia 25 de junho, em São Paulo, no Hotel Holiday Inn, tá, pessoal? Então, deixa eu chamar agora, nós estamos ao vivo, abrindo minha câmera aqui, vamos chamar para a sala, então, o André. André, vem para a sala, abre sua câmera e seu microfone. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, Bom, já repetindo, meu nome é André Carletti, eu trabalho há mais de 22 anos com certificação de produtos de telecomunicações, E minha ideia é tentar passar para vocês aqui um
um pouquinho, né, um aspecto geral aqui do processo de certificação, partezinha mais administrativa. Depois a gente pode falar um pouquinho da parte mais técnica, assim, sempre tentando pegar um aspecto mais geral, né, do processo de certificação. E, por fim, falar um pouquinho de módulos, né, que eu acho que é um tema que gera bastante dúvida a todos. Obrigado aí a embarcados e vamos em frente aí. Obrigado, André. É com você. Tá, joia. Bom, pessoal, inicialmente eu queria falar um pouquinho do que nós vamos falar hoje, né? Então, o objetivo desse webinar é apresentar de uma forma geral como entender o processo de certificação da Anatel, né? Então, assim, o que vamos falar um pouquinho hoje? Inicialmente, a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre a nossa empresa, né? A NCC Group, a empresa do Grupo Bureau Veritas, mas um slide só bem rápido. Depois do processo de certificação da Anatel. Na verdade, o processo de certificação é desde 2001 que acontece, né? Então, assim, mas é sempre importante a gente lembrar um passo a passo aí para todos de como funciona o processo, a parte mais administrativa. E depois, por fim, a gente vai ver mais voltado um pouquinho para a parte técnica dos requisitos técnicos aplicáveis aos produtos de telecomunicações, que fundamentalmente, a gente tem os ensaios funcionais e ensaios de EMC, que a gente chama de compatibilidade eletromagnética, segurança elétrica e SAR. Por que eu coloquei esses quesitos de EMC, segurança elétrica e SAR, né? Porque normalmente eles são normas mães, eles são aplicáveis a todos os produtos. Alguns itens sim, menos itens, mais itens, mas sempre são aplicáveis. Então a gente vai dar uma passada por esses itens e tentar mostrar um pouquinho da visão, dicas e algum tipo de exemplo que a gente pode falar. E por fim a gente vai falar sobre os módulos, né? O conceito de finalidade de uso do módulo, como é que usa essa questão do módulo, o módulo que já está homologado pela Anatel e vai usar em outro produto de telecomunicações, como é que a gente vai entender isso aí? Tá bom? Bom, vamos lá. Bom, a Bureau Veritas, né, na verdade a NCC é uma empresa do grupo Bureau Veritas, né, e hoje a gente é um organismo certificador do Inmetro para produto, né, de sistema da qualidade também como OCS e de saúde como OMD, né, e também da Anatel, que é um organismo certificador designado pela Anatel, né. Então, nossa atuação, ela fica nessas áreas voltadas para a Anatel, de produtos de telecomunicações, sistema de gestão, Inmetro, MedSap, né, IEX, e ONA e ECOC, né, que é um requisito novo de a questão de ética no trabalho, de segurança do dia a dia. Bom, a gente foi comprado há alguns anos atrás pela Bureau Veritas, né, então a gente faz parte do grupo Bureau Veritas, a empresa mundial de certificação, que ela foi fundada em 1828, né. Hoje ela é líder aí no mercado mundial de testes, inspeção, certificação de produtos, né? Então é isso. Bom, vamos lá. Antes da gente falar do processo de certificação da Anatel, é importante a gente citar. Eu acho que assim, durante essa apresentação, a gente vai falar sobre, hora ou outra, de algumas normas, assim. Eu não vou aqui na webinar apresentar as normas para vocês, mas a gente vai dar os links, os locais, caso vocês queiram entrar e dar mais uma olhada, né? Então, assim, basicamente, essa apresentação, ela vai falar dos itens que estão nas normas e que eu quis mostrar para vocês de uma forma mais clara, mais fácil de entendimento. Mas, assim, hora ou outra, a gente vai estar passando por regulamentos, assim, mostrando os itens, os atos da Anatel, os regulamentos que hoje são usados para certificar os produtos, tá? Então, assim, nada mais interessante a gente começar, né, citando o ato 7280, né, que é um regulamento que define a lista de produtos para telecomunicações, define as famílias de produtos, né. Nesse ato é definido como deve proceder para cada tipo de produto o seu método de certificação, né? Então é um ato bastante interessante depois para vocês verificarem que lá define claramente os tipos de produto e o modelo de certificação, o tempo que ele tem que fazer de manutenção, etc. É uma norma importante para ser verificada. Então eu vou citar aqui alguns produtos, como antenas, acumuladores de energia, cabos, né, telefones celulares, são dezenas de produtos que a Anatel certifica. Os transceptores de radiação restrita, os famosos access points que a gente tem nas nossas casas, né,
telefone móvel celular, aí eu tenho os equipamentos de rede, core de rede, transceptores para estação radiobase, e por aí vai. A gente vai desde um controlinho, eu brinco com o pessoal que a gente, nossos clientes, né, que a gente certifica desde um controlinho de abrir uma garagem, né, que é um equipamento que transmite radiofrequência, até um equipamento da WDM, um switch óptico de alta capacidade de transmissão, e por aí vai. Então, assim, a gama é bastante grande de produtos, né. Então, é importante a gente passar por esses pontos. Bom, então, como eu disse, né, inicialmente, a gente vai falar um pouquinho desse passo a passo do processo. É um passo a passo, vamos dizer assim, mais administrativo, né, e que é importante para a gente entender um pouco como funciona o processo de certificação, tá bom? Então, assim, vamos lá. Como que começa o processo, né? O processo começa, a gente recebe uma documentação técnica, o requerente da certificação, ele envia para a gente uma especificação técnica de produto, né? Então, normalmente ele chega e fala assim, olha, eu estou com uma dúvida, eu preciso certificar um produto. Vocês podem me ajudar? Como é que a gente pode fazer isso? Tal? Então, a gente solicita para ele uma especificação técnica do produto com o máximo de informação possível. O que é importante ter nessa especificação técnica? As tecnologias que o produto tem, como ele é alimentado, a sua destinação, sua finalidade de uso, né? O máximo de informação para a gente poder fazer a melhor classificação possível do produto, porque isso vai impactar em testes, né? Em mais e menos testes, por exemplo. Então é importante a gente receber essa documentação inicial. Então a gente avalia, a nossa equipe de pré-vendas, né, a equipe de pré-vendas dos organismos certificadores, da NCC, ela avalia se o produto é passível ou não de homologação. E aí, sendo passível, nós vamos para o terceiro passo aqui, que ela gera um requisito técnico. Né? O que é esse requisito técnico? É um documento, realmente é um documento em que a gente prepara, onde tem todas as informações importantes do que precisa ser certificado, o modelo do produto, dados técnicos que ele tem, as normas que ele precisa que seja avaliado, né? Os testes que precisam ser solicitados, né? E esse requisito técnico, ele é enviado para um laboratório habilitado pela Anatel. Daí a gente precisa parar um pouquinho. O que é um laboratório habilitado pela Anatel? A Anatel, ela exige que os laboratórios brasileiros, a gente tem vários aqui no Brasil, eles tenham uma acreditação no Inmetro e sejam habilitados para fazer esse tipo de... Então eles têm que ser acreditados pelo Inmetro, seguir as regras do Inmetro, usando os regulamentos da Anatel e solicitar essas acreditações. Então não pode ser simplesmente com um laboratório qualquer, né? Então o laboratório tem que ser realmente habilitado pela Anatel. Então existe uma regra de prioridade laboratorial, né? Que, por exemplo, um laboratório do Brasil, ele tem uma prioridade para fazer os ensaios os ensaios no Brasil, por escopo que ele tem, para os tipos de produto que ele tem, baseado naquele ato que eu falei da 7280, né? Que é o ato que define os tipos de produto. Então, se ele está habilitado para fazer aquele ensaio, né, ele envia para o organismo certificador, para o OCD, esses requisitos, essa proposta comercial, né? Então, a gente gera essa proposta comercial e, junto com o valor da certificação, mais o custo do laboratório. O laboratório ele tem que ser escolhido pelo requerente da certificação. Eu dou para ele a opção. Obviamente que existe a situação do fabricante a ter um relacionamento com o organismo certificador. Ele já fala assim, eu quero usar aquele laboratório, né? Mas o que normalmente, o que a regra determina é que o fabricante, o requerente da certificação, ele escolhe o laboratório que ele quer fazer os testes, certo? Então, continua o processo, o requerente aceita aprova a proposta comercial do laboratório ou aprova a proposta comercial do organismo certificador já com o preço do laboratório embutido, né? E o processo começa. E daí o processo começa, né? O processo começa com uma solicitação de documentações, né? O processo de certificação, ele requer uma série de documentos que são documentos administrativos e documentos técnicos, né? Então, o exemplo do documento administrativo, por exemplo, uma ISO, a ISO do equipamento, né? Da certificação de ISO, por exemplo, de qualidade, documentos administrativos que, de repente, o requerente da certificação no Brasil, ele é representante legal de uma empresa do exterior. Então, ele precisa apresentar alguns documentos aqui, né? Então, CNPJ, alguns documentos assim. E tem os documentos técnicos, né? Que é o manual técnico do produto,
fotos do produto, fotos internas e externas, né? Então, tudo isso vai ser informado para ele nessa parte inicial, né? Que é aquele primeiro contato do organismo certificador com aquele requerente da certificação, né? Que é o cliente do organismo certificador, né? Então, ele solicita essas documentações e começa aquele bate-bola, né? O fabricante manda os documentos, tira a dúvida com o nosso time administrativo e o processo começa a andar. Então, começa o processo. Daí, o que acontece? Dado o momento, né? Aí, nesse momento, o que acontece? O fabricante também prepara a amostra, né? Desse momento desse bate-bola, o fabricante prepara as amostras de acordo com o tipo de produto. Às vezes precisa ter uma adequação na amostra, né, para envia para o laboratório. Então, fica aquela situação. O laboratório começa a fazer os ensaios e o organismo certificador recebendo documentação do requerente da certificação. Quando chegam esses relatórios, o processo cai para análise do nosso time de analistas, né? O que esse analista vai fazer? Que é o item 8 aqui. Ele vai analisar a conformidade, né? Ele vai realmente gerar relatórios de conformidade dos ensaios que foram realizados, baseados naquele requisito técnico, né? Então ele vai analisar os relatórios de ensaio, vai analisar os documentos que o fabricante mandou, técnicos e administrativos, né? E por fim ele emite um parecer técnico. Né? Se esse parecer técnico for favorável, o que é o parecer técnico favorável? Se todos os itens atenderam, se todas as documentações foram enviadas, no processo de certificação da Anatel não existe atendimento parcial, tem que atender 100% dos itens. Né? A gente emite um certificado de conformidade técnica. Né? Então, o trabalho da engenharia de análise, ele acaba aí. Né? Porque, nesse momento, o certificado de conformidade técnica é emitido, a gente faz uma verificação final, eu assino esse certificado, o certificado está finalizado o trabalho da equipe de certificação, está finalizado o trabalho da análise técnica. Qual é o próximo passo? O próximo passo é submeter esses documentos do cliente, esses documentos técnicos, os relatórios de teste que foram nosso parecer técnico e o certificado que vai para o fabricante, para o requerente, para ele ter como registro, e para a Anatel. Então, esse item 9, que é o que eu falo, que é o item 9, que a OCDE submete os documentos no sistema informativo da Anatel. Né? Nesse momento, o produto ainda não está homologado pela Anatel. Né? Então, nesse momento, a Anatel vai fazer análise dos documentos, né? Ela vai fazer uma análise, obviamente que ela confia nos OCDs, que ela que acreditou aqueles OCDs, mas ela faz uma verificação, né? E se tudo ok, ela emite o certificado de homologação, que é um número de homologação que eu até poderia ter colocado aqui, eu peço desculpa, depois é um número assim que tem o logo e um número acho que é 8 dígitos, né? que é o número que você tem que pegar esse número, preparar e colocar no label do seu produto ou em algum local onde você determinou nas fotos que a gente envia do processo, que vai ficar aquele logo, que é aquele número de homologação. A partir desse momento, você pode comercializar o seu produto. Só a partir desse produto de telecomunicações que é passivo, você só pode comercializar a partir desse momento. Você pode fabricar, mas você não pode comercializar, você só pode comercializar depois que ele estiver homologado. Certo? Claro que nesse passo a passo que eu falei, tem várias situações, que a gente depois, a fundo, quem quiser tirar dúvidas, pode ligar para a gente que a gente fala, né? Que existem situações, por exemplo, com relação a como é essa identificação, como é que funciona o processo de... Existe a possibilidade de você antecipar o código de homologação para facilitar a sua equipe na fabricação já poder identificar os produtos, né? Então existem situações assim que você pode estar considerando, mas basicamente o processo é esse. O que falta falar do processo é com relação ao item 11, que é o item de manutenção. Dependendo do modelo de certificação, se a certificação for baseada no sistema de gestão a cada 2 anos, a cada 2 anos você tem que fazer uma manutenção do produto, que é obrigatório a realização dos ensaios de segurança elétrica, se aplicável no produto. Né? E no caso de outros tipos de produto, a cada 3 anos. Então, funciona assim. A cada 2 anos você tem que fazer uma manutenção. O que essa manutenção faz? Essa manutenção a gente vai rever se o produto mudou,
né? Você tem que enviar documentações atuais do produto, fotos atuais do produto, porque a gente vai verificar como é que, depois de 2 anos, como é que está o produto? Ele mudou? O fabricante tem uma declaração de manutenção que ele informa, olha, meu produto manteve a originalidade, ele não sofreu nada. Não, mas ele pode ter sofrido, eu fiz uma adequação, melhorei o produto, eu fiz uma evolução tecnológica, agora ele não trabalha só com padrões BGN, trabalha com BGNAC, por exemplo, no caso do padrão de Wi-Fi, né? E por aí vai. Então, a manutenção é para resolver essas situações. Se o produto não sofreu nenhuma modificação, a manutenção é realizada normalmente. Se aplicar ensaio de segurança, seria obrigatório a fazer, né? Se não aplicar, é mais uma análise documental e segue o processo para mais 2 anos ou 3 anos de validade, para o próximo, seguindo o próximo ciclo de manutenção. Eu acho que basicamente é isso do passo a passo, e qualquer dúvida, vocês podem contar com a gente aqui, depois vai ter nossos contatos, tá? Vai ser sempre um prazer falar com todos, tá bom? Bom, continuando, como eu disse, agora a gente vai um pouquinho mais para a parte técnica, né? Antes de começar, o que eu quero falar um pouquinho dessa parte aqui, que eu quis trazer para vocês aqui, né? A gente tem dezenas de regulamentos, a gente vai passar de ensaios funcionais dos produtos, né? Então, assim, seria impossível a gente tentar mostrar aqui tipos diferentes de regulamentos de testes funcionais, né? Teste de radiofrequência, teste de interface, tudo. Então, nesse caso, eu vou passar um pouquinho mais rápido e fico sempre à disposição para dúvidas. Mas eu quis trazer um pouco mais de claridade para todos com relação quando a gente falar sobre EMC e segurança elétrica, né? E SAR também. Por quê? Porque são normas que são aplicáveis, as normas que são desses quesitos, né, são aplicáveis a todos os produtos, né? Então, assim, para os participantes que mexem com projetos de produtos, que têm que desenvolver produtos e precisam passar por essas avaliações, para telecomunicações existem esses testes, né? Então, assim, não adianta nada você conceber um produto, você produzir um produto, e não pensar em como você vai garantir que ele não vai emitir, ter uma emissão radiada acima de um limite, se ele não vai gerar um espúrio para a rede elétrica. Então a ideia foi trazer esses regulamentos de EMC e de segurança elétrica para dar uma noção meio que geral do que é aplicável para todos os produtos. São normas que a gente chama de normas mãe, assim, né, que elas têm que ser aplicadas na íntegra ou um outro item que depende da situação do produto e como ele é utilizado. Tá bom? Então, vamos lá. Nessa parte de requisitos técnicos aplicáveis, como eu falei antes lá dos tipos de produto, também é importante explicar para vocês, mostrar para vocês, que existe no site da Anatel uma lista de requisitos técnicos para certificação, né? Aquele ato que eu falei lá, o 7280, ele define as famílias de produtos. Agora, esse link aqui, os requisitos técnicos de certificação, esse link, ele abre o quê? Um local na página da Anatel onde mostra, de fato, quais são as normas aplicáveis para cada tipo de produto. Então, lá você pode entrar e falar assim, eu quero ver qual a norma que eu vou aplicar para um transceptor para estação radiobase. Então eu vou verificar uma ERB, né, que a gente chamou para o nome de ERB. Você vai estar lá, esse tipo de produto lá, nesses requisitos, você vai clicar e você vai saber lá, você vai conseguir chegar quais são os regulamentos aplicáveis, né? Nesse caso, especificamente, são normas internacionais da 3GPP, né, que são normas que regulamentam a tecnologia celular no mundo, né? Então, assim, você entra começa a entender. Então, antes da gente entrar realmente nessa parte mais técnica, é importante passar isso para vocês. Depois vai ficar disponível aí para vocês verificarem, e vai ser legal. Depois vocês conseguirem entrar, dar uma olhada nos requisitos técnicos aplicáveis para os diferentes produtos, né? Tá bom? Bom, então vamos lá. Ensaios funcionais, né? De cara, eu vou informar uma coisa importante sobre as interfaces Ethernet. As interfaces Ethernet, tanto do ponto de vista, eu acho que que eu imagino que seja o foco mais importante, né? As interfaces Ethernet, tanto interfaces Ethernet
do ponto de vista elétrico, como interfaces óticas, elas não possuem ensaios funcionais. Então, assim, você não tem que avaliar uma interface Ethernet. Não existem ensaios de interface Ethernet óptica nem elétrica para os produtos de telecomunicações, né? O que é importante entender, se você tem uma interface, se você tem um produto, um equipamento de rede de dados, um switch Ethernet, por exemplo, você tem que passar por ensaios de EMC. Mas aquela porta Ethernet, ela não é passiva, ainda não é passiva de certificação ainda. Mas há bastante tempo assim, né? Então, como que a gente tem que separar essa questão? Então, assim, a gente não precisa preocupar em ensaios funcionais para a interface Ethernet, tá bom? Bom, quais são os ensaios funcionais de uma visão geral, né? A gente tem ensaios de RF. Então, basicamente é o quê? É a avaliação dos parâmetros de transmissão de radiofrequência, né? Então, você tem teste de espúrios, potência máxima de saída, massa espectral, estabilidade de frequência, né? Os diferentes tipos de transceptores que existem hoje, né? Então, a gente tem uma linha que é uma linha que hoje é a maior quantidade de certificações de produto de radiofrequência, que são o quê? São os equipamentos de radiação restrita, né? Então a gente fala muito de IoT aí, você tem um IoT da rede celular, que é o derivado de LTE, CAT1, CAT-M1, aí você também tem os equipamentos de radiação restrita, os equipamentos de IoT de radiação restrita, né? Que são os equipamentos que se operam com popularmente aí, tecnologias louras, Sigfox, né? Sigfox cai um pouco mais loura e cada dia mais, né? Então é aquela questão de você ter as redes IoT falando em radiação restrita, né? Em frequências não licenciadas que conversam com uma master e saem via rede celular. Então é o mundo da cidade inteligente que a gente está falando aí. Então o que você quer dizer? Então você tem desde transceptores de grande porte, de rádio base, transceptores base que ficam controlando sistemas de rádio, até passando pela radiodifusão, né? Aí você vai para os radiação restrita, que são até controlinhos, passando pelas antenas, que é um elemento mais passivo, mas também, vamos colocar nesse quesito também aí, passa por um ensaio de radiofrequência. Então, cada tipo de produto tem o seu regulamento de ensaios funcionais para radiofrequência. Então, como eu disse, lá naquela lista de requisitos, vocês vão conseguir ver quais são os regulamentos, quais são os itens aplicáveis. Mas basicamente é isso. Quando eu falo de radiofrequência, é avaliar parâmetros de radiofrequência, que é potência, estabilidade, massa espectral, espúrios, né, principalmente, né? Isso. Então é basicamente por aí. Infelizmente a gente não, acho que cada norma dessa abriria um outro webinar, né? Quer dizer, então assim, a gente pode futuramente falar sobre temas aí, a gente pode conversar sobre outras situações. Falando um pouquinho das interfaces elétricas. As interfaces elétricas, a gente ainda são passíveis de certificação. Por que eu falo ainda, né? Porque existem interfaces elétricas, né, que são hoje interfaces que a gente fala de assinante, né? Então, assim, você tem uma porta FXS que ela disca para a rede, né? Disca de forma analógica ainda, disca para a rede, como a gente tinha antigamente aquela internet discada, né? Então, ainda há certificação entre portas FXS, muitos em PBX ainda. Então, de fato, essas interfaces elétricas, FXS, existe um regulamento para certificar essas interfaces de tons, né, de sinalização, interface elétrica, interface que gera pulso elétrico, que a gente precisa verificar. A interface FXO, desculpa, a interface FXS eu falei errado, ela provê sinalização com telefone, peço desculpa. A interface FXO que disca para a rede. E a famosa interface A1, que foi muito usada há décadas atrás como até interface de agregado, né? Hoje, mal e mal, você tem produtos aí que tem interface A1 virada para usuário, né? Assim, eu lembro que na época as redes telefônicas, né, na década passada, a empresa comprava troncos E1, né, para poder você usar um canal do E1 e fazer a comunicação, né? Quer dizer, hoje em dia o mundo é outro, né? Tudo é IP, tudo telefone IP, se entronca com roteadores para frente, faz toda a comunicação com a operadora, passa por interfaces óticas, né? Mas tem que falar, ainda existem interfaces, ainda há regulamentos para certificar a interface A1, E2 da hierarquia PDH, 3 e aí por aí vai. E essas interfaces elétricas, né? Já interfaces óticas é mais atual, é um cenário mais atual. Apesar de a gente ter o SDH, que é uma tecnologia
que ainda tem bastante aplicação, mas já perdeu bastante para as redes OTN, né, as redes ópticas, né, as redes de transmissão Ethernet, ainda há uma aplicação de SDH, né, as interfaces STM1 ótica, as interfaces STM64 e por aí vai, né? E tem as portas XPON, a tecnologia PON hoje, que é muito, essa aí realmente ainda hoje é muito difundida, né? A gente está tendo a evolução agora da tecnologia PON, né, das interfaces GPON, agora tem as interfaces novas XG, AS-PON, XG-PON, são interfaces óticas muito usadas nesses equipamentos os equipamentos residenciais das ONTs residenciais da Vivo, aí, das operadoras, né, que chegam internet óptica na sua casa, né? Então, de fato, as interfaces óticas, existem parâmetros óticos que têm que ser avaliados, são testes óticos que precisam ser verificados, né? E da mesma forma que o padrão STH também tem, existem normas que definem parâmetros óticos, potência ótica, perda por retorno e por aí vai. E também a gente não pode esquecer dos DWDM, que são os equipamentos de grande porte, que ainda são muito difundidos, né? Obviamente que a gente está falando de sinais óticos de entrada. Antigamente você tinha agregados aí STH, tudo isso você fala tudo rede ótica, né? Então você pega aquele sistema DWDM, que a gente tem um certificado na NCC que é muito interessante, que é o sistema DWDM para transmissão submarina, né? Que a gente certificou na Itália com a equipe de uma empresa multinacional. Quer dizer, é uma transmissão submarina, quer dizer, você tem aquele agregado gigantesco de dados que chega, né? Imagina, e você coloca um DWDM de altíssima capacidade para conseguir desafogar o tráfego, por exemplo, através do Atlântico para ligar países. Então, de fato, é um equipamento de grande porte que ainda é muito difundido, obviamente modernizado só para padrões ópticos de transmissão, né? E tem essa linha mais passiva, que também a gente existe certificação, que são os cabos, né? Os cabos de transmissão de dados, cabo CAT5, CAT5E, e vai para os antigos cabos coaxiais que ligam os transceptores digitais aí o equipamento indoor, o equipamento outdoor. Apesar de hoje ter muita fibra já levando informação, fibra e cabo de alimentação cabo Ethernet com alimentação levando para um rádio que fica na torre, ainda é muito difundido a ideia de ter cabo coaxial com sinal de FI ligando a unidade indoor com a unidade outdoor, né? Então os cabos coaxiais também são passíveis de certificação, os cabos óticos, né, o cabo óptico, né, e os conectores. Então é isso, pessoal. Da parte de ensaios funcionais, basicamente é isso, né? Assim, é bastante informação. E a gente está lá à disposição para poder entrar em cada caixinha dessa aí, em cada tipo de produto, atender uma dúvida de vocês aí sobre esses pontos. Tá bom? Acho que era isso. Deixa eu passar para o próximo. Vamos lá. Bom, aí é o que eu disse, né? Vamos falar um pouquinho sobre EMC, né? Então, assim, o regulamento de EMC hoje, definido pela Anatel, o ATO 1120. Né? Existe até um regulamento hoje, um novo regulamento de EMC, que entrou em consulta pública desde o ano passado, só que a demanda foi muito grande, a Anatel não teve tempo, né? Acho que está avaliando as contribuições e para ter um novo regulamento de EMC. Mas até então o regulamento aplicável é o ATO 1120. Né? O ATO 1120. Então, assim, quando a gente pensa em EMC, a gente tem que pensar sempre para certificar produtos de telecomunicações em 3 quesitos, né? Emissão, imunidade e resistibilidade. Então, um produto de telecomunicações, dependendo da sua utilidade, do seu uso, da sua finalidade de uso, da forma como ele é alimentado, da onde ele vai estar localizado, né? Ele pode aplicar na íntegra os requisitos de emissão, os requisitos de imunidade e os requisitos de resistibilidade. Mas pode acontecer dele aplicar emissão, alguns itens de imunidade, resistibilidade só um item, vai depender dessa avaliação. Por isso que é importante
esse envio da documentação correta no começo do processo, para a gente conseguir classificar da melhor forma possível, para não onerar com muito teste desnecessário, para realmente solicitar o que é necessário para fazer a certificação, né? Então, quando a gente pensa em MC, a gente tem que primeiro entender a abrangência do regulamento, que eu acho que é o mais importante, né? Então, assim, quando você fala de emissão de perturbações eletromagnéticas, você fala que tem que ser aplicável a todos os produtos de telecomunicações, né? Então, assim, ele não tem muito o que fazer. Emissão, tem algumas exceções que eu vou falar na frente, mas emissão não tem conversa, é aplicada a todos os produtos de telecomunicações. Exceções eu vou falar na frente. Imunidade já é diferente. A imunidade você aplica aos produtos de telecomunicações destinados ao uso do público em geral. Ah, então, André, um transceptor para rádio base aplica imunidade? Não. Ele é destinado ao uso do público em geral. Um DWDM é aplicável à imunidade? Não aplica. Um telefone celular se aplica? Aplica, ué. Ele é destinado ao uso do público em geral. Então você precisa aplicar. Na íntegra, vamos ver, vamos analisar, vamos pensar. Resistibilidade é a mesma coisa. É aplicada a todos os produtos destinados ao uso do público em geral. Então, desses 3 quesitos, você já consegue entender que emissão é aplicável a todos os produtos. Imunidade, só os que são destinados ao uso do público em geral. E resistibilidade é aplicada também destinado também aos produtos destinados ao uso do público em geral. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos explodir essas 3 caixinhas aqui. Vamos falar de emissão primeiro, vamos falar de imunidade e resistibilidade. Vamos passar sobre os itens aplicáveis. E nesse momento, eu vou tentar dar alguns exemplos, dar algumas dicas aí para a gente poder, algumas aflições que a gente pode conversar também sobre cada item, tá bom? Então vamos lá. Bom, antes de a gente falar sobre emissão, que é o nosso primeiro item de MC, a gente tem que entender entender sobre as classes de produto, né? O que é classe A e o que é classe B? Equipamento classe A. Equipamento classe A é equipamento cujas as características próprias para estações de telecomunicações, né? Quando eu falo essa palavra estações de telecomunicações, a gente tem que pensar, abrir um pouquinho a cabeça para a questão dos produtos que estão em ambiente corporativo, né? Porque eles também acabam entrando um pouco nisso daí, né? Então, o equipamento classe A, a gente pensa assim, é só estação? Mas se ele for um produto corporativo, que não está destinado ao uso do público em geral, ele fica num data center, ele fica numa central da empresa e tal, ele também é considerado classe A. Então, assim, esse que é o entendimento. Classe A são os equipamentos que estão instalados em estações de telecomunicações, ambientes corporativos, né? E um ponto importante, esses equipamentos não podem ser instalados em áreas e ambientes residenciais. Por quê? Porque eles podem causar ruído, pode causar interferência, né? Então são equipamentos que passam por uma situação diferente. Já o classe B é o quê? É destinado ao ambiente doméstico ou residencial, né? Então são equipamentos que a gente fala que ficam no ambiente do usuário, né? Ficam no acesso do usuário, do manuseio do usuário, né? São os equipamentos portáteis, eles estão ali em contato com o usuário todo dia a dia, né? O telefone celular, é um modem que está aqui dentro da sua residência e por aí vai. Então vocês podem entender claramente que assim, o equipamento classe B, a gente vai ver o próximo slide, os limites são mais rígidos que o classe A. Eu preciso tomar cuidado. O equipamento classe B ele precisa passar por limites mais rígidos. Então vamos ver agora como é que a gente vai entender isso daí. Então, quando a gente fala de emissão de perturbações eletromagnéticas, a gente tem que pensar em 2 tipos de emissão. 2 tipos de emissão. Então, a gente primeiro vai falar sobre o quê? Sobre os limites de perturbação conduzida, de emissão de perturbação conduzida nas portas de energia elétrica, né? Então, quando você fala de perturbação conduzida na porta de energia elétrica, a gente está aqui, dividindo classe A e classe B, né? Então, o que é isso, né? O que é perturbação conduzida? O objetivo desse ensaio é o quê? É avaliar o que o produto está gerando de espúrios para a rede de energia elétrica. Então, como que você garante que isso é minimizado, né?
você ter um bom circuito de alimentação no seu produto, de boa qualidade, uma fonte com duplo reforçamento, né? Uma fonte ACDC, um carregador ACDC que alimenta o seu produto de boa qualidade, com duplo reforçamento, né? com uma garantia que ele vai suportar, né? Garantir que o tráfego seja de boa qualidade para ele fazer realmente a separação de entrada e saída, né? Então é isso. Então os equipamentos, esse é o objetivo desse ensaio, é garantir que a medição esteja abaixo desses valores. Então você tem a faixa de frequência e os limites de quase pico e médio. São avaliações que você faz de medida. Então o sinal tem que estar abaixo desses valores. Vejam bem que eu não coloquei aqui classe A e classe B, né, mas vocês podem acreditar em mim que os limites de classe A são os da esquerda, né, que são limites mais brandos, né, quer dizer, que os limites de classe B. Então é isso, você vê que ele tem um range de frequência e tem que atender os limites de espúrios conduzidos na porta de energia elétrica. Esse é o foco desse ensaio, a avaliação da porta de energia elétrica, tá bom? Vamos para o próximo. Outro ensaio de emissão é emissão de perturbação radiada. Esse, eu gostaria de abrir um parênteses, esse ensaio é extremamente importante. Esse ensaio é feito dentro da câmara anecoica, né? Existe uma câmara anecoica que evita que as radiações externas, as ondas eletromagnéticas externas, elas sejam, não é possível evitar, mas é possível atenuar elas ao máximo, mais de 190 dB de atenuação quase, para que a medição dentro da câmara anecoica daquele produto seja a mais coerente possível. Então o objetivo desse ensaio é o quê? É avaliar o que o equipamento está emitindo de forma intencional, no caso de ser um transmissor de RF, e de forma não intencional. É pegar tudo que o equipamento está irradiando, né, e ser captado por uma antena, uma antena de referência, e ser avaliado. Então, tudo que esse equipamento está gerando de perturbação radiada, ele tem que estar abaixo desses limites de classe A e classe B. Então, classe A 40 e 47, nessa faixa, e classe B 30 e 37. Então, o que é importante para os desenvolvedores, para os fabricantes? Na hora de você fabricar o seu produto, desenvolver, você tem que pensar que é importante a questão de blindagem, é importante garantir que o seu produto, principalmente de radiofrequência, né, não cause emissões radiadas, perturbações radiadas, acima do limite normativo. Tem que estar abaixo, tem que estar garantido. Então, você precisa garantir de alguma forma isso. O material que você vai usar, o tipo de blindagem que você vai ter, dissipação de energia é importante, para evitar que o equipamento esquente demais. São pontos que você tem que avaliar no seu projeto, no seu desenvolvimento. Tá bom? Então é isso. Quando a gente está falando de MC, a parte de emissão, então esse item de emissão radiada é um item bem chatinho. Assim, a gente costuma frequentemente ter produtos que não passam os ensaios no laboratório. Infelizmente, o fabricante precisa remodelar o produto, precisa ver o que ele pode fazer, melhorar a blindagem, de repente adicionar uma ferrita no seu cabo de alimentação, que pode estar radiando pelo cabo. Então, quando um produto desse dá um problema, realmente é uma pesquisa ali que você precisa fazer para poder identificar naquela frequência o que você pode fazer para atenuar aquele problema. Tá bom? É isso. Bom, passando agora, então, os ensaios de emissão são dois, a emissão radiada. Já os ensaios de imunidade é um pouco mais, né? Então, quando a gente fala de imunidade, é o quê? O produto vai sofrer nos ensaios, vai sofrer perturbações, vai sofrer surtos, vai sofrer transientes, ele vai sofrer descargas, e ele tem que ser imune a isso, né? Então, ele vai sofrer um envio de uma radiação direta em volt por metro, né? Então, ele vai ter que ser imune a isso, né? E para você garantir que no momento que você aplicou aquela perturbação, quais são os critérios de avaliação para cada tipo de requisito? Então você tem 3 critérios de avaliação, né? Quando a gente falava de emissão, a classe A e a classe B você consegue ali identificar qual que vai atender ou não. Já no caso de imunidade, você tem que avaliar os critérios. Então, assim, no momento que eu apliquei a perturbação, se o item de imunidade classificado no critério A, né, ele não pode ter nenhuma anormalidade. Ele tem que funcionar normalmente, né,
atendendo às especificações técnicas, sem alteração de desempenho e das características que estão sendo avaliadas naquele link. Por exemplo, se for um Wi-Fi, é feito um link de radiofrequência em modo contínuo, né? Aquele link ali de Wi-Fi, por exemplo, que está avaliando, ele não pode sofrer uma perturbação se o critério for A. Ele não pode sofrer uma normalidade, né? Agora, já se o item que a gente vai ver depois for classificado como critério B, ele pode sofrer uma normalidade durante a aplicação e após o ensaio ser realizado. Mas ele pode ter uma perturbação, uma oscilação, uma normalidade, mas cessar essa perturbação, cessar da aplicação do ensaio, ele tem que voltar às suas condições normais de operação, sem qualquer intervenção do operador, do técnico lá. Ele não pode querer religar o produto. Isso é pendência técnica, se tiver algum tipo de problema desse. Então, assim, o critério B, a normalidade pode acontecer? Pode. Porém, depois você precisa verificar, ok, ele voltou ao normal, né? Aplicou a perturbação, ele voltou ao normal ali, ele continuou transmitindo dados, continuou com o link Wi-Fi, ele continuou transmitindo pela porta Ethernet. Então, assim, os técnicos dos laboratórios têm capacidade de avaliar essa questão. E o critério C já é um critério mais brando, ele admite o funcionamento anormal do produto com perda de funcionalidade, né? Porém, cessados os ensaios, ele deverá apresentar as condições gerais de operação de forma automática ou através de uma intervenção externa. Então, o cara pode ir lá e ligar de novo o produto. Ele pode ligar novamente, né? Ah, ficou perfeito, ele voltou de novo. Ah, não, então beleza, atendeu o critério. Então, por que é importante avaliar esses critérios? Porque são eles que vão determinar, para cada item de imunidade, que define um critério a ser seguido, se o produto atendeu ou não. Então, o técnico vai lá, no laboratório, faz o ensaio e avalia. Ué, caiu, como é que está o link aí? Não, aplicou a perturbação. Descarga eletrostática. Aplicou a descarga eletrostática. Como é que está o link? Cara, ele deu uma degradada, mas ele voltou ao normal. Ah, atendeu o critério B. Então, beleza, ok. Aí a equipe de certificação depois vai analisar esse relatório e vai falar, ok, esse ensaio está perfeito, está atendendo o regulamento. Então, são 3 critérios que é importante vocês se atentarem, tá bom? Então, agora vamos falar dos itens específicos. Cada item de imunidade. Vamos lá. Então, vamos lá. O primeiro item de imunidade é o item de transitórios elétricos rápidos, né? Esse item é o quê? Na verdade, você aplicar um transitório elétrico rápido, né, numa frequência de repetição de 5 kHz, no nível de 500 kg, de 0,5 kV e 1 kV. Aí entra a questão: portas de telecomunicações e portas de energia elétrica. A porta de telecomunicações pode ser uma porta de internet, uma porta LAN, uma porta WAN, porta interna de telecom, porta externa de telecom. Então é preciso entender que a porta de telecomunicações, um celular tem porta de telecomunicações? Não tem. O celular emite radiofrequência. Então, uma porta de telecomunicações as portas dos equipamentos de telecom de forma física ali, que realmente é aplicado aquele transitório elétrico rápido ali, né? Agora, um celular tem porta de energia elétrica? Tem, ele é alimentado por uma fonte CDC, então ele faz esse ensaio somente no item de 1 kV, por exemplo. Isso para qualquer produto de telecomunicações. Então, você tem que avaliar. Dentro dos ensaios, você aplica para todos os ensaios? Você aplica todos os ensaios em cada requisito? Depende do tipo de produto, como que ele é alimentado, como que ele tem porta, ele é RF. Então aí você consegue avaliar. E aqui está falando, ó, critério B. Então ele pode ter uma normalidade, cessar a perturbação, ele precisa voltar a condições normais de operação, sem intervenção do operador. O outro item de imunidade que tem é o item de perturbações eletromagnéticas de radiofrequência conduzida. Então, na verdade, ele deve ser imune, aplicação em modo comum nas portas de energia elétrica e telecomunicações de um sinal senoidal, um sinal conduzido de tom de 1 kHz. Então, você tem que aplicar aquele sinal nas portas de telecom e de energia elétrica e avaliar se o produto atendeu. Esse é critério A, ele não pode ter nenhum tipo de anormalidade.
né? Claro que aqui, pessoal, assim, esses regulamentos de IMC são baseados em normas internacionais, né? Existe um procedimento de medição e tal. Estou passando aqui só para dar uma visão. Obviamente, daria para fazer um webinar só desse item, por exemplo, falando a fundo de como seria o ensaio de imunidade, né? É mais para todos nós termos uma visão do que precisa ser feito, tá bom? O próximo ensaio é o ensaio de imunidade radiada. Esse ensaio também é feito dentro da câmara anecoica. É um range de frequência de 80 a 2 GB, certo? Depois de 1,4 a 2 GB, 80 MB a 1 GB, né? Então é aplicado o quê? Aplicado é um sinal radiado para o equipamento, direcionado para o equipamento, nas diferentes situações. Um sinal de 3 volts por metro, um sinal eletromagnético, né? Um sinal que é uma perturbação direcionada para ele. Aí, o que é avaliado? Ele perde as suas funcionalidades, ele tem o link permanece ativo, né? As taxas de transmissão, o equipamento está linkado com um equipamento gerador de tráfego, ele mantém as suas características de transmissão. Se ele se mantém, ok, ensaio atendido. Né? Esse é um ensaio bem tranquilo, assim, dificilmente um produto não passa, mas é importante também para os desenvolvedores, para os equipamentos, até atenção com relação a esse item, para evitar questão de blindagem, de cuidado com o produto para poder estar desenvolvendo, tá bom? O próximo ensaio de imunidade, você vê que de emissão é só 2, né? Imunidade são mais itens, né? A preocupação de MC com relação ao equipamento ser imune, né? Esse tem que abrir um parênteses, descarga eletrostática. Esse teste, através de uma pistola, você tem que aplicar níveis de 6 kV e outro kV. Você aplica descarga por contato e pelo ar, né? Tem um formato que você faz pelo ar, que você usa uma mesa, que você tem todo um procedimento para você fazer. Então, esse ensaio é importante porque o nível de aplicação do ensaio, principalmente esse nível de 8 kHz, é um nível mais alto no Brasil. Então, para as pessoas, por exemplo, que recebem, que acabam importando equipamentos de fora, né, a certificação, por exemplo, tem que tomar cuidado, porque se aplicar o descarga eletrostática, tem que verificar com essa fábrica se ele suporta descarga eletrostática de 8 kV, né? Então, é um ensaio que costuma, vez ou outra, a gente ter um tipo de problema de pendência técnica, tá bom? Critério B também. Normalidades pode acontecer e depois. Esse é o ensaio de surto de tensão, né, que também é critério B, que é aplicado nas portas de telecomunicações, energia elétrica, portas internas e portas externas. Um exemplo de uma porta externa, uma porta WAN. Né? Uma porta WAN é uma porta externa. Uma porta de E1, por exemplo, uma porta SDH é uma porta externa. A porta interna, por exemplo, é uma porta LAN, né? Uma porta FXS, que provê sinalização por telefone, são portas internas de telecom. E soltos de 1 e 2 kV para equipamentos que tem portas de energia elétrica, né? Então tem todo um critério da forma de aplicação, de linha para terra, de linha para linha, essa formatação do circuito que prepara essas aplicações estão definidos no regulamento do AT 1120 que a gente falou no começo, tá bom? E o último, graças a Deus, o último limite de imunidade é o limite de interrupção de tensão na rede elétrica, né? Então esse limite ele permite para os níveis 2 e 3 aqui de porcentagem de redução de tensão que precisa ter, os níveis 2 e 3, né? Então, quer dizer, você pode ter até a opção de você usar, após a aplicação do ensaio, a intervenção do operador ali para poder ver se o equipamento volta a operar de forma satisfatória, né? Então, são equipamentos que são alimentados pela rede elétrica, que devem ser imunes a interrupções de tensão, né? Então, é isso. Assim, da parte de imunidade, é isso. São esses requisitos que a gente tentou trazer para vocês, tá bom? Bom, faltou um, né, que é a resistibilidade. A resistibilidade que é um item mais complexo também, que você aplica suportar, né, perturbações nas portas de energia elétrica e nas portas externas de telecomunicações. Então, por exemplo,
o primeiro item de ensaio de resistibilidade deve ser suportar a aplicação do ensaio de 1,5 1.500 volts de pico nas portas externas de telecom. Então, se o produto tem porta externa de telecom, uma interface E1, por exemplo, teria que suportar esse ensaio. Né? Bom, aí depois a mesma aplicação do ensaio de surto também, de resistibilidade, desculpa, uma perturbação eletromagnética de 1 volt de pico para as portas internas de telecomunicações, por exemplo, porta Ethernet, ramal de CPCT, de PBX, né, que é uma outra aplicação. No caso, eles também solicitam que você faça uma aplicação de resistibilidade, de ensaio de perturbação, 600 volts eficazes nas portas externas de telecomunicações. Então, você faz duas aplicações nas portas internas. Você faz primeiro 1.500 volts de pico, depois você faz 600 volts eficazes na característica de circuito aberto na porta externa de telecomunicações. Né? E por último, que é normalmente o mais aplicável e um ensaio também que costuma dar problema, que precisa ficar atento, ter uma fonte de boa qualidade, de fonte de alimentação, um circuito de alimentação de boa qualidade, é você aplicar uma perturbação eletromagnética nas portas externas de energia elétrica. Então, a tensão de circuito aberto deve ser de 4.000 volts em modo comum e 2.000 volts em modo diferencial. Então, bom, resumidamente, exemplo de MC. Então, vamos pensar no telefone móvel celular. Né? O telefone móvel celular, ele é destinado ao uso do público em geral, então ele aplica os 3 itens, emissão, imunidade e resistibilidade. Ele tem porta de telecomunicações? Não. Ele transmite radiofrequência. Então, você aplica os ensaios de emissão, certo? Você aplica você aplica os ensaios de emissão conduzida e irradiada, né? Você aplica os ensaios de imunidade nas portas de energia elétrica, porque ele tem porta de energia elétrica, e aplica esse ensaio de resistibilidade somente nesse item 4 aqui, ó. Pelo fato dele é a porta de energia elétrica. E por aí vai. Vamos pegar um equipamento, um equipamento de rede de dados, o switch ótico. Né? O switch ótico, ele aplica imunidade e resistibilidade? Não. Ele é destinado ao uso do público em geral. Né? Então, você aplica só o ensaio de emissão. Né? Então, por aí vai. Então, você vai entendendo essas nuances aí para aplicar corretamente o regulamento de MC. Né? O regulamento de MC. Tá bom? Era isso. Bom, eu repito, né? Assim, cada item desse aqui abriria um webinar para a gente falar sobre um item específico. Né? Então, a ideia aqui foi trazer realmente um aspecto geral para todos nós podermos entender. Tá bom? Bom, o próximo item que a gente vai falar é de segurança elétrica. Segurança elétrica já não tem conversa. Né? O ato é o ato 17087 da Anatel. Esse ato é bem atual. Ele atualizou o antigo ato 950. Né? E traz mas basicamente são os mesmos itens, né? Só com algumas atualizações de marcação, alguma coisa do produto. Mas quando a gente fala de segurança elétrica, que é o ato 17087, você não tem conversa. Ele é aplicável somente aos equipamentos de uso no ambiente do usuário, no ambiente do usuário final, do consumidor de serviços de telecomunicações, público em geral. Então, são os equipamentos destinados à instalação e uso no ambiente do usuário. Os equipamentos realmente que estão destinado ao uso do público em geral. Então, assim, esse equipamento é só aplicável para esses produtos. Então aquele equipamento que aplica só emissão lá, aplica segurança? Não aplica. O telefone celular aplica segurança. Você aplicar, porque ele é destinado ao uso do ambiente do usuário final. O uso do público em geral, que a gente fala. Né? Então, daí vai as classificações. Então, quando a gente fala de segurança, o objetivo é o quê? É a segurança do cidadão. Então, quando você compra, a gente vende muito essa ideia, né, que é verdadeira, né? A gente fala assim, você comprando um produto homologado, você vai garantir que o seu produto é seguro, do ponto de vista de segurança elétrica. Você vai garantir isso, pelos ensaios que são feitos. Né? Então, vamos lá. Então, a gente tem 4 quesitos. Né? Os ensaios de choque acústico são aplicados a todos os equipamentos que possuem dispositivo auricular e porta externa de telecomunicações, né? Você não vai aplicar choque acústico num fone de ouvido Bluetooth, que não faz sentido nenhum. Então, ele tem que ser um dispositivo auricular e porta externa de telecomunicações. Né? Então, quer dizer, aquela situação de que você quer prever um problema de algum surto acústico devido a algum problema de uma rede de energia
uma rede de telecomunicações, por exemplo, que pode causar. Antigamente era muito, vamos pensar no telefone antigo, né? Não, telefone fixo, né? O telefone de assinante fixo, né? Então esse ensaio aqui era um ensaio importante que era feito para esse tipo de produto. Ele ligado na rede externa de telecomunicações, né? E teria que passar passar por esse ensaio. Risco de incêndio aplicado a todos os produtos também que possuem porta externa de telecomunicações, né? Risco de incêndio. Então sempre pensando nessa questão da porta de telecomunicações ligada na rede do sistema telefone fixo comutado, né? A preocupação do risco de incêndio causado por alguma intempérie, algum raio, alguma coisa que poderia gerar isso aí. Então o produto passa, se ele tiver uma porta externa de telecomunicações conectada, ele tem que passar pelo teste de risco de incêndio, né? O requisito de choque elétrico, né, que a gente precisa abrir aqui a questão de classe 1 e classe 2, equipamentos de classe 1 são aplicados a todos os equipamentos de classe 1 e classe 2. Equipamento de classe 1, basicamente, é aquele equipamento que possui uma entrada de energia direta, né, que tem uma fonte interna ali, que seria importante que ela fosse uma fonte de boa qualidade, né. Classe 2, na combinação com uma fonte ACDC, somado a um telefone celular, é um equipamento de classe 2, né, que ele não precisa, teoricamente, do sistema, né, de aterramento, mas ele precisa ter uma isolação reforçada, uma fonte de boa qualidade, né? Então nós temos o conhecimento para poder aplicar corretamente o requisito de choque elétrico para esses tipos de equipamento, entendendo como classe 1 e classe 2, tá bom? Aqui está uma explicaçãozinha depois com um pouquinho mais de detalhes, tá? E o último ensaio de aquecimento de risco de segurança elétrica é o ensaio de aquecimento excessivo, que também é aplicado a todos os produtos de telecomunicações, exceção os equipamentos classe 3, né, que é um equipamento que recebe uma tensão ADC direta, né, e não faz muito sentido você aplicar aquecimento excessivo para esses produtos, e principalmente quando você pensa em aqueles equipamentos pequenininhos, né, que são exclusivamente alimentados por pilhas ou baterias, dificilmente você vai ter um problema de aquecimento nesses tipos de produto. Então você entende que esses equipamentos com tensão inferior ou igual a 9 volts CC, né, alimentados exclusivamente por pilhas ou baterias, você não precisa fazer esse ensaio, tá bom? Então vamos para cada item também, igual a gente fez para a questão do MC. Vamos lá. Quando a gente fala de segurança elétrica, tem um choque acústico. Então, em operação normal, então o que é o requisito avalia, né? Avalia o seguinte: esse requisito de choque acústico, que é aplicável naquele quesito anterior, né? Quando em operação normal, quando submetido a perturbações eletromagnéticas transitórias, que é definido em norma, ele não pode produzir uma pressão acústica superior a 135 dBA de pico, certo? Então, isso quando em operação normal, em perturbações transitórias, tá? Quando a operação normal em perturbações eletromagnéticas contínuas, ele não deve produzir pressão acústica em regime permanente superior a 125 dBA. Então, quer dizer, você não pode não pode ultrapassar esses limites, né? Então, você tem um ouvido que você faz a avaliação, você aplica o requisito de teste e avalia essas condições. Hoje, dificilmente esse teste é aplicável aos produtos, né? Porque normalmente quando você fala em equipamento da rede externa de telecomunicações, hoje em dia é difícil você ter um produto assim de segurança elétrica, né? Da norma de segurança, que é aplicável só destinado ao uso do público em geral, que precisa aplicar esse requisito. Mas está na norma, está aí tentando passar para vocês. Bom, o segundo ensaio é aplicado em risco de incêndio, né? Então, o que esse ensaio avalia? Quando submetido à aplicação de uma tensão de 230 volts eficazes, entre um terminal de telecomunicações conectado à porta externa de telecomunicações e o terminal de aterramento, o equipamento não deve apresentar risco de incêndio. Então, você aplica essas correntes de curto-circuito e avalia qual que é o cheque, avalia se ele pega fogo, né? Ele não pode pegar fogo. Você aplica essas sequências de corrente elétrica de curtos circuitos, né? E avalia se ele pega fogo. Se ele não pegar fogo, atendeu o ensaio. Basicamente é isso, esse ensaio, certo? Bom,
o que é mais comum, né, que a gente aplica mesmo são os descargas de choque elétrico e aquecimento excessivo, né, que normalmente são aplicados a todos esses equipamentos, né, que do nosso dia a dia, né, que possuem portas de energia elétrica, que possuem conexões com a rede elétrica, né, que precisa tomar cuidado. Então, assim, o primeiro requisito de choque elétrico, né, é o requisito de proteção contra choque elétrico em condições normais. Então, assim, estando o produto energizado em sua tensão nominal, né, o técnico, né, ele avalia todas as partes acessíveis, avaliando a corrente de fuga que o produto pode apresentar. Então, os valores, tá aqui os tipos de equipamento, as condições, né, que estão aqui. Eu entro que o usuário manuseia continuamente, por exemplo. Ele tem que apresentar corrente de fuga nas partes não conectadas ao termo de aterramento menor que 0,5 mA. Né? E por aí vai. Então, quer dizer, é uma condição que você precisa avaliar para esse ensaio em condições normais. Bom, o próximo, dentro ainda do requisito de choque elétrico, é a proteção contra choque elétrico em condições de sobretensão na porta externa de telecomunicações. Então, quando você aplica as sobretensões especificadas na porta externa de telecomunicações, a mesma coisa, você vai lá fazer a medição da corrente de fuga e tem que ser inferior a 10 mA eficaz. Então, você tem umas configurações de chave que você prepara no setup de teste e avalia com essas perturbações, com essas tensões que você aplica, né, se a corrente de fuga que você mede lá nas partes do produto, elas são inferiores a 10 mA. Tá bom? Então, são requisitos de segurança para o usuário, certo? O outro requisito de choque elétrico também é o requisito de proteção contra choque elétrico nas condições de sobretensão na porta de energia elétrica agora. Antes foi na porta de telecom, agora na porta de energia elétrica. Então, quando aplicar a sobretensão de 1.500 volts mais 35 volts CA, corrente alternada, a porta de energia elétrica, corrente de fuga também deve ser inferior a 10 mA. Né? No caso que existe opcionalmente, você pode fazer o ensaio em corrente contínua também, né? Que deve ser utilizada uma sobretensão de 2.120 volts e tal, em corrente contínua, mas normalmente, quase sempre, é feito da forma da aplicação de corrente alternada, da aplicação acima. Tá bom? Então o objetivo é esse, você aplica essas sobretensões, esses testes, e avalia como o equipamento se comporta, né? Ele tem tipo uma pistolinha ali que ele consegue medir ali as correntes de fuga que o equipamento que o equipamento pode liberar, né? Alguma situação de um equipamento que não está bem aterrado, um equipamento que não está bem, não foi bem desenvolvido, ele pode liberar esse tipo de corrente na carcaça, induzir pela carcaça, sair por um parafuso e tal. Então a ideia é você realmente no projeto ter atenção com relação a isso. Tá bom? E o último item que a gente... o último item de segurança elétrica, né, é o item de aquecimento excessivo, que é o item que avalia realmente se o equipamento está quente ali. Você aplica uma tensão no equipamento, né, alimenta o equipamento à temperatura ambiente e na temperatura ambiente você verifica se ele aquece acima das temperaturas limites em superfície metálica e não metálica, em partes tocadas frequentemente, partes tocadas eventualmente. Tá bom? Então, acho que esse é o objetivo. Então, são esses itens de segurança com a ideia de tentar garantir que os equipamentos que estão destinados ao uso do público em geral estejam dentro desses parâmetros principalmente de choque elétrico e aquecimento excessivo, que hoje é o que é o mais aplicável. Bom, eu acho que é isso. A parte de MC de segurança elétrica foi que eu tentei passar aí, se eu fui um pouco rápido, mas a ideia é tentar trazer realmente uma abordagem mais geral, depois a gente pode aprofundar em qualquer outro ponto que vocês precisarem, tá bom? Bom, vamos para a parte final. Então, a gente, para encerrar a parte de segurança elétrica, existe um item novo, que é o item de marcação. É um item meramente, assim, administrativo, né, que tem que ter cuidado. Então, assim, que os equipamentos diretamente conectados à rede elétrica,
são requeridas algumas marcações de valores normais de tensão, corrente, frequência, que é importante vocês estarem observando, né? A questão do manual, a questão de instrução de manual de uso de bateria e algumas informações que são importantes, que antigamente não tinha no regulamento anterior, que tem nesse regulamento novo, que cabe ao fabricante observar na hora de conceber o seu produto. Tá bom? É isso. De segurança elétrica é isso. Eu queria pular agora para a parte de SAR, né? O SAR é o quê, né, pessoal? O SAR é uma medida que é feita em todos os equipamentos que são portáteis. É uma medida de um parâmetro de medida que garante que é um parâmetro de medida para a quantidade de energia de radiofrequência que o corpo absorve, né? E eu queria tentar explicar isso, porque assim, todos os equipamentos portáteis necessitam fazer essa medição se tiverem acima de um parâmetro de potência mínima necessária. Então, assim, telefone celular, todos os equipamentos portáteis, rádios portáteis de polícia, esses normais, eles têm que passar por ensaios de SAR. Então, o regulamento aplicável é o ATA 1630, ele define os procedimentos, define as avaliações, define os métodos de ensaio de SAR de cabeça. O telefone celular, por exemplo, ele faz ensaio de SAR de cabeça de corpo, que é onde você usa mais comumente o ensaio de SAR, né? Que é o ensaio de corpo, ali no corpo, ali dentro, que você pode colocar no bolso, por exemplo, né? E ensaio de cabeça, que ainda você usa na cabeça para falar com as pessoas, tal. Então, é isso. O objetivo do ensaio de SAR é exatamente isso. Os equipamentos portáteis, você avaliar a energia de RF que é absorvida pelo corpo humano. Tá bom? Então, vamos lá. Os limites são de ensaio de cabeça e corpo de 2 watts por quilo. Né? O ensaio de membro, por exemplo, por exemplo, você tem um equipamento que você usa mais na mão, o ensaio de membro é 4 watts por quilo. São medidas, então os valores têm que estar abaixo disso. Eu acho que se assim, o telefone, por exemplo, você pega o manual do telefone móvel celular, é obrigado que eles informem os ensaios máximos medidos no laboratório para cabeça e corpo. Todos os equipamentos portáteis de telecomunicações têm essa obrigação. É importante que o manual esteja esses valores para o cidadão, né, para a pessoa que comprar, ter essas avaliações. Né? Bom, uma coisa rápida para falar. Aqui embaixo tem uma fotinha, né, no robô de SAR, por exemplo. Tá vendo aqui? Ó, existe um líquido aqui, né? Esse líquido ele simula o nosso corpo humano, né? Os líquidos do corpo que a gente tem. Então, para cada tipo de frequência existe um líquido especial preparado, definido com açúcares, com variações, tal, e define para cada frequência o melhor líquido, frequência de operação do produto, né, o melhor líquido a ser utilizado. Então você tem aqui essa agulha preta aqui embaixo, né? Ela desce por esse líquido e o equipamento o telefone celular ele fica ali atrás, né? Atrás ali da cabeça do Phantom, né? Desse boneco aí que a gente fala. E essa probe e essa agulha fica fazendo avaliações ali do equipamento transmitindo, né? Essas avaliações são traduzidas para um sistema que determina, através de cálculo matemático, né, determina qual é o valor de SAR que é gerado do equipamento. E o que eu quero só dizer é que quando você tem algumas situações onde você tem um valor de SAR, um valor de potência acima de 20 miliwatts, por exemplo, você tem alguns dispositivos que o limite de SAR para aplicação dos ensaios de SAR é 20 miliwatts. Então, existe uma variação, uma verificação que chama de medida da potência média, né? Que é aplicável para avaliar a necessidade de ensaios de SAR para valores de potência máxima de saídas próximas. É realizada uma medição de potência de saída média medida em 6 minutos. Né? Para valores de SAR menores que 20 miliwatts, ou potência de saída de pico em 20 watts, você não precisa aplicar os ensaios de SAR. Então, você tem um dispositivo, por exemplo, um Bluetooth, por exemplo. Às vezes tem um Bluetooth de classe de Bluetooth, por exemplo, de módulo que está dentro do equipamento, que opera com potência acima de 20 miliwatts. Né? Só que ali é a potência máxima que ele opera. A potência máxima medida no laboratório. Então, cabe para algumas situações a importância dessa medição de potência média em 6 minutos. Porque talvez não seja aplicável o ensaio de SAR, que obviamente tem um custo mais elevado que o ensaio de potência média simples em 6 minutos. Então é uma alternativa que os fabricantes e desenvolvedores têm de produtos para essas situações de IoT, de produtos que operem com potência acima de 20 miliwatts,
avaliar essa situação da potência média. Tá bom? É só uma alternativa. Tá? Bom, o último tópico que eu acho que eu quis colocar nessa apresentação, que é um tópico importante, é a questão dos módulos de radiofrequência, né? Por que tanta dúvida com relação ao módulo, né? Porque o módulo, você pode usar a homologação. Eu tenho um módulo, por exemplo, de RF, um módulo Wi-Fi. Esse módulo está homologado. Então, você pode usar aquela homologação daquele módulo, desde que você tenha um acordo comercial com aquele fabricante daquele módulo, para usar no seu produto. Né? O que você ganha com isso? Você não precisaria, teoricamente, fazer os ensaios funcionais daquele produto, porque você usou a homologação daquele cara. Aqueles testes de RF que foram feitos naquele módulo, por exemplo. Se aquele módulo está homologado, você pode usar. Né? Então, e você fazer somente os ensaios adicionais de MC, segurança elétrica, SAS é aplicável. Então, é uma situação importante que eu gostaria de citar também. Então, sobre essa organização de como aplicar, como entender o módulo, como que ele vai ser fornecido no produto, como entender o produto final, né? O ofício 218 da Anatel, ele traz informações complementares para a certificação dos módulos de RF embarcados em produtos de telecom e não telecom. Por que eu falei aqui? Por que eu estou falando de produto de telecom e não telecom? A gente vai ver lá embaixo, depois a gente vai citar alguns exemplos, tá? Então, o que eu quero citar aqui? Algumas definições básicas. O que a Anatel entende como módulo removível? O módulo removível é o circuito de RF, somente de RF, que consiste de uma placa independente da placa principal, a placa-mãe, né, do produto final que pode ser conectado através de solda e slot. Então, você desenvolver seu produto. Você tem ali, você adquire um módulo e você solda ele na sua placa principal ali, né, ou você conecta ele na sua placa principal, por exemplo. Isso é um módulo removível. Né? Então, tem um produto, você coloca o módulo ali, é um módulo removível. Né? O que é o módulo não removível? Na verdade, é um circuito de RF projetado intrinsecamente naquela placa-mãe, sendo impossível sua remoção. Né? Então, assim, essas duas definições são importantes para vocês pensarem de como desenvolver o projeto. Porque, obviamente, se você tiver um circuito de RF separado da placa, né, que você pode colocar e tirar, soldar, conectar, aparentemente parece uma solução mais interessante, porque você pode usar essas situações, né, e de fato, você pode pensar da melhor forma de adaptar no seu produto. Então, vamos lá. Produto não telecom que incorpora módulo de RF removível. Né? Se você tem um produto não telecom, então vamos chutar aqui uma cafeteira. Eu tenho uma cafeteira que eu tenho um módulo de RF removível. Né? Aí você vai pensar, poxa, qual o objetivo da cafeteira? É fazer o cafezinho, né? Fazer o café. Aquele módulo de RF ali, qual é a função dele? É a função principal na minha cafeteira? Não. Ele vai possibilitar que eu programe lá a minha cafeteira, através de um meio Bluetooth, sei lá, através de um browserzinho do celular, para que todo dia às 6 da manhã, deixa o pó pronto lá, ela faz o café para mim. Mas necessariamente não é a finalidade principal. Né? Então, assim, nesse caso, eu tenho um produto não telecom, uma cafeteira que incorpora o módulo de RF, eu tenho uma geladeira que incorpora o módulo de RF, eu tenho uma televisão que incorpora o módulo de RF, eu tenho uma impressora que incorpora o módulo de RF, certo? Você não precisa certificar o produto final. Por quê? Porque a finalidade principal de uso ali não é transmitir radiofrequência. E o módulo é removível. Então basta você seguir as orientações, identificar a homologação daquele módulo removível que você adquiriu lá, do cara que está homologado já, bonitinho. Explicar isso no seu manual, explicar isso no seu produto, que você não precisa certificar o produto final. Então, não faz sentido. Né? Então, assim, nesse caso, não se preocupe, você só precisa certificar, você só precisa garantir que o módulo esteja homologado pela Anatel. Esse é o ponto principal. Tá bom? Bom, uma outra situação seria o quê? O produto não telecom que incorpora um módulo de RF não removível.
Esse é o caso ruim. Então vamos pegar o mesmo exemplo. Se você tem uma cafeteira e você desenvolveu sua cafeteira, você fabricou a cafeteira, certo? E você pegou aquele, você quer colocar a tecnologia na cafeteira, você coloca o modo não removível. Então, quer dizer, você pega naquela placa-mãe ali, que é responsável por gerar um sinal de que o café está pronto, que é responsável por ter um processamentozinho ali para gerar a informação que ferveu a água, tal. Você colocou o circuito de RF ali, de forma intrínseca na placa, de forma não removível, você não pode tirar aquele circuito de RF ali, você transformou a sua cafeteira em um transceptor. Esse é o ponto. Você transformou a sua cafeteira em um transceptor, um rádio, um sistema de telecomunicações. Não tem conversa. Você vai ter que certificar a cafeteira. Por quê? Porque você transformou, você não usou o modo, você transformou aquela cafeteira num transceptor, num rádio. Porque você não tem como remover, você não tem como aproveitar. Então, atenção com isso. Assim, você não pode... cada desenvolvedor faz do jeito que achar melhor. Mas se você tem uma televisão e coloca um circuito de RF lá para você conseguir torná-la smart, e você faz aquele circuito de RF intrínseco na placa-mãe da TV, junto com todos os circuitos, você tem que certificar a TV inteira. Então é muito interessante. Às vezes você chega no laboratório para fazer uma verificação lá, você vê uma TV de 70 polegadas lá. Por quê? Porque o cara fez o projeto com um módulo intrínseco na placa da TV. Não tem o que fazer. Entendeu? Então, assim, é importante ter um pouco desse entendimento, tá? Bom, esse outro ponto aqui é o produto não telecom que contém um módulo de RF responsável pela finalidade principal do produto. Uso pretendido de operação do produto. Independente se o módulo de RF for removível ou não removível, a certificação deve ser feita do produto final. Então, esse é o cara que gera mais dúvida hoje. O fabricante chega para a gente e fala bem assim, cara, eu tenho um medidor que fica lá em cima do rio, fica lá em cima da represa. Tá? Lá tem um display bonitinho, que de vez em quando um cara vai lá ver se está ligado. Mas ele tem um módulo celular que todos os dados que ele avalia ali do medidor ali, ele transmite via rede celular. É um módulo que está lá dentro, ele transmite via rede celular. Cara, eu vou fazer certificação por módulo, eu não vou precisar fazer... Peraí, mas, cara, sem o módulo celular, qual é a serventia do seu produto? Qual é a finalidade de uso dele? Você vai colocar um medidor de dados que vai medir o nível do rio em cima da represa, mas... Então, assim, não faz sentido, né? Então, nesse caso, você tem que pensar que a finalidade principal do seu produto é transmitir radiofrequência. Então, nesse caso, você, mesmo se ele sendo um módulo, mas você identificar, o organismo científico identificar que ele tem a sua finalidade principal, a transmissão de radiofrequência, você tem que certificar o produto final. Então, esse que é o ponto importante para entender, né? Finalidade principal de uso nesses casos, né? Que vem diferentes situações, é caso a caso, tá bom? É isso. Bom, a observação, né, que eu acabei de explicar é constatado que o produto final deve ser certificado, pode ser usado para fins de certificação os ensaios funcionais do módulo de RF, né? Esta opção ocorre quando o módulo de RF encontra-se homologado pela Anatel. Então, o requerente, o dono da homologação do módulo, ele pode autorizar o requerente da certificação do produto final a usar a homologação do referido módulo. Nesta opção, será necessário complementar com ensaios adicionais no que for aplicável para MC, segurança elétrica, etc. Certo? Então, eu acho que é isso. Eu tentei passar para todos aí uma visão, acho que passou um pouquinho do ponto aí, peço desculpa a todos, 1h20, né? Mas eu queria passar um pouco uma visão geral do processo e desses testes aí que a gente aplicamos mais de forma abrangente aos produtos de telecomunicações, né? Estou à disposição para qualquer dúvida. O meu contato está aí, eu agradeço demais a equipe aí do Embarcados. E, Thiago, bom, era isso, eu agradeço aí a oportunidade de falar sobre esse tema.
certificação, né? E estou à disposição para tirar alguma dúvida do pessoal e depois ter aqui meus contatos, caso eles queiram falar mais alguma coisa, tá bom? Muito obrigado, André. Obrigado mesmo por ter feito essa apresentação bem abrangente aqui, exclusiva aqui no Embarcados. Muito obrigado mesmo. Obrigado por ter vindo, né, compartilhar esse conhecimento que você tem aí do seu dia a dia. Tem algumas perguntas, André. Tá. Vamos repassar algumas perguntas aqui? Ótimo, vamos lá. O Vitor pergunta o seguinte: poderia explicar melhor a parte do módulo não removível, especificamente a parte do circuito intrínseco? Como eu consigo identificar se o módulo está intrinsecamente acoplado no circuito? Ótimo, uma pergunta muito boa, né? Normalmente há muita dúvida com relação a isso, porque quando você vai fazer uma análise análise da placa, análise da certificação, e você analisa, uma das funções do analista é analisar as fotos internas do produto, né? Então, quando você analisa, por exemplo, um produto de telecomunicações que usa um módulo homologado, claramente é possível ver na placa que aquele circuito ali, que é o módulo de RF, ele está soldado na placa, ou ele está encaixado através de algum soquete, ou encaixado através de solda mesmo, né? Então, assim, você identificar que o módulo de RF está aqui, esse módulo de RF está homologado. Então, nesse caso, é possível usar os benefícios que eu acabei de falar da certificação por módulo. Em contrapartida, um circuito de RF intrínseco na placa, um módulo não removível, mas quer dizer o quê? Que você tem aquela placa e você desenvolve naquela placa, o seu produto, todos os circuitos independentes daquela função, inclusive o circuito de RF. Ele está na sua placa, intrínseco da placa. Você não consegue separar mesmo. Você não consegue pegar aquele circuito e falar assim, pô, deixa eu tirar ele aqui. O módulo você consegue. Você consegue soldar, desoldar, encaixar, desencaixar. Então, assim, essas são as diferenças. Intrinsecamente está na placa lá. Ele faz parte do circuito, ele faz parte da placa do produto final. Obrigado, André. Obrigado. O Danilo pergunta o seguinte: por que em produtos como Wi-Fi e Bluetooth não é possível usar certificados de homologação de outros órgãos, como, por exemplo, o FCC? Na verdade, o que acontece é o seguinte: esse é um tema bem antigo, né? Esse é um tema bem antigo, porque desde 2001, quando começou o processo de certificação, sempre se pensou nessa situação. Poxa, por que eu não posso usar a certificação do FCC e vice-versa? A resposta é simples, é porque sempre quando a Anatel tenta fazer algum tipo de acordo entre o FCC e a Anatel, não existe uma contrapartida, né? Além disso, existe a questão também laboratorial, do parque laboratorial, né? Então, toda vez que o primeiro ponto é esse: toda vez que tenta se fazer um acordo de reconhecimento mútuo entre os países, o Brasil sempre é prejudicado, ele não consegue ter em pé de igualdade com a FCC. Então, nunca houve a opção de tentar fazer um tipo de acordo como esse, né? Um outro ponto também que é importante, que a gente tem que pensar um pouco no parque laboratorial do Brasil, né? Então, assim, já que não foi possível fazer esses acordos, houve um desenvolvimento muito grande do ponto de vista tecnológico. A gente tem 6, 7 laboratórios com muita capacidade técnica para testar esses produtos no Brasil, né? Então, é por isso, é questão política e questão que a Anatel hoje pensa que é mais importante privilegiar os laboratórios nacionais. Eu concordo com isso, assim, do benefício do avanço tecnológico, né? Acho que é por aí. Obrigado, André. André, o Rafael faz uma pergunta aqui com relação ao que você recomenda. Você recomendaria fazer compliance com laboratórios não oficiais antes de fazer o teste para valer? E outra pergunta para você: treino é treino e jogo é jogo, né, André? Ou seja, você pode alugar o laboratório, fazer alguns testes e depois fazer o valendo, né? Eu acho, assim, respondendo a pergunta, eu acho as duas opções extremamente válidas. Assim, a gente recebe muita informação de empresas que possuem um pequeno laboratório que fazem algumas medições, né? O problema é que, assim, tem todos esses ensaios de IMC, a segurança elétrica, né, que
é mais complexo, né? Mas assim, quando a gente pensa em RF, tendo um laboratório de pequeno porte para você avaliar potência, para avaliar, se você tiver um analisador de espectro, por exemplo, analisar espúrio, é super válido, né? Mas o que o Thiago falou realmente é verdade. Assim, os laboratórios também, esses laboratórios da Anatel, possuem essa opção de você fazer que a gente fala de teste de desenvolvimento, né? Eles abrem suas portas para receber a questão desse tipo de teste de desenvolvimento, caso o fabricante necessite, né? É legal, é importante. Eu acho muito válido, né? A gente recebe muito produto do exterior, então assim, infelizmente, né, nossa planta fabril para tecnologia ainda é pequena no Brasil, né? E quando a gente recebe o produto do exterior, não ocorre muito isso. Por quê? Porque no exterior já são testados, né? Já passam por ensaios de compliance lá, tudo, né? Mas para desenvolvedores nacionais, eu acho muito válido. Obrigado, André. Tem uma pergunta do Ricardo que está privado aqui. Ele diz o seguinte, ele pergunta se existe algum benefício por optar entre antena em PCB, cerâmica ou antena externa, e se mudam os testes e tal. Quando você pensa em produto de radiofrequência, a antena ela pode ser um elemento determinante, porque o ganho dela pode ser relevante e impactar em resultados, né? Então, assim, é difícil falar qual é a melhor escolha. O que eu posso dizer é assim, depende do projeto, mas o que eu posso dizer é o seguinte: quando você tem um produto que ele não é vendido com uma antena e usa uma antena externa, por exemplo, você não precisa referenciar essa antena. Então você ganha, evita a questão de testes e com relação à antena, algumas verificações. Agora, você tem que ter cuidado com a potência ERP, a potência máxima de saída. Você não pode estourar. Então, existem limites normativos, principalmente para ensaios de RF, que garantem a potência de saída antes da antena e com o ganho da antena. Então, vou dar um exemplo, você tem uma solução que você você desenvolve um access point, um interceptor, primeiro você desenvolve ele com uma antena integrada, né? Então você avalia que aquela antena integrada ali, ela atendeu de certa forma uma situação específica. Você quer melhorar o produto, você tira essa antena integrada, você coloca uma conexão com uma antena externa conectável, você provavelmente vai mudar no seu circuito de saída ali algum tipo de configuração, alguma coisa. Isso é impactante, que você pode realmente impactar ali em ensaios funcionais. Então, se você testou esse produto, chegou na manutenção, eu quero testar, agora vamos mudar a antena. O cara é uma dor de cabeça, você vai ter que testar de novo, talvez, ensaio funcional, que você não garante que o espúrio ali medido se manteve constante do que tinha sido medido antes. Eu mudei o ganho, puxa, eu vou ter que corrigir todos os valores de potência máxima de saída IRP, por exemplo, radiada. Será que... Quer dizer, então, assim, é uma dor de cabeça. Então, o desenvolvimento de antena tem que ficar atento com relação a isso. A ganho é a melhor escolha para evitar reteste, vamos dizer assim, né? Agora, escolher melhor é difícil, né, cara? É difícil, porque na parte de desenvolvimento eu acho que é mais com vocês aí, não é muito a minha praia. Mas, assim, as dicas que eu dei foram relacionadas a esse tipo de cuidado com relação à aplicabilidade, tá bom? Obrigado, André. Agora a última pergunta, tá? Falando pro pessoal aqui, aproveita agora, pessoal, e anota o e-mail do André, tá? Faz contato com ele no LinkedIn para demais dúvidas. O Fernando faz a seguinte pergunta: conseguimos certificar uma eletrônica com SP não removível, somente eletrônica? Aí o Thales complementa. Dentro da ideia do Fernando, preciso certificar a parte eletrônica tendo como principal o módulo ESP LoRa? Depende da finalidade, né, André? Exatamente, né? Porque assim, eu entendo que você está com a sua pergunta, entende-se assim, que você tem uma eletrônica e você tem um módulo ali. Então, eu entendo isso como um produto final. Entendo isso como um produto final. Sendo um produto final, ele entra na situação que vai estar, que eu disse, né? Você vai aproveitar os ensaios funcionais, por exemplo, desse módulo homologado, que eu imagino que seja, e vai ter que fazer esses ensaios complementares no seu produto final,
o seu produto de telecomunicações, que é VCMC, segurança elétrica, sabe? Agora, se você desenvolver um produto que não é telecom e não depende do módulo para ter a sua finalidade principal de uso atendida, você com um módulo homologado, esse módulo homologado, esse módulo LoRa, né, que é o módulo IoT, você só precisa dele, você só precisa colocar a informação que ele está homologado. Então depende das situações, né? Eu acho que nos slides anteriores, acho que ali vai dar umas dicas ali para você pensar. Então vai muito da função do produto, da finalidade de uso do produto, de como ele vai ser concebido. Mas o que você precisa levar do fabricante, do módulo, para aproveitar os testes? Digamos que o módulo está homologado, né? Na verdade, assim, o que acontece, né? Como é que chega para o organismo certificador isso, né? O fabricante já conhece, fala assim, olha, esse módulo está homologado. Eu tenho um acordo comercial com o fabricante do módulo. Ele me forneceu a homologação desse módulo. Então, existe um documento padrão que a gente pode fornecer lá, que é um documento simples, uma declaração simples, que o dono do módulo, o requerente da homologação daquele módulo, ele passa para você. Ele passa com o maior prazer, né? Porque é interesse dele, que está vendendo para você o módulo. Então, ele te passa a informação, você fala bem assim, ok, está homologado, tá. Aí você passa isso para nós, né? Aí a gente vai saber que está homologado, vai conferir direitinho se está com manutenção em dia, você está com todas as informações certinho. Daí, o que a gente faz? A gente aproveita esses ensaios funcionais do módulo, né? E faz a certificação pedindo o que é necessário fazer, os ensaios complementares que for necessário, né? Então, daí volta para a regra, né? E depende do uso do produto, como que ele vai ser determinado. É não telecom? É produto telecom? Então, acho que essa que é a ideia, né? Avaliar como que é a melhor situação para aquele produto, telecom ou não telecom. Entendi, André. Continua a dúvida aqui com relação à autorização do fabricante, né? O fabricante tem que autorizar expressamente, então. Exatamente, expressamente. Expressamente. Existe um acordo, né? Entendi. Mas assim, todos os fabricantes de produtos que utilizam módulos, eles fazem a compra dos módulos, né? Então, assim, tem que ter. Já existe um acordo comercial ali. Tá joia. Né? Então, é interessante para o dono do módulo, dono da certificadora do módulo, né, desses diferentes fabricantes de módulo que tem no mundo aí, ele fornecer para a pessoa, né? Essa autorização. Tá joia. Então, obrigado, viu, André? André, eu vou abrir o espaço aqui para você deixar as últimas palavras aí para o pessoal. Muito obrigado mesmo pela sua apresentação, pela sua disponibilidade e por ter criado essa apresentação exclusiva e tão elucidante para a gente. Obrigado. Que ótimo. Eu agradeço. É uma experiência nova para mim. Acho que foi a minha primeira vez que eu faço essa webinar ao vivo, né? É uma coisa um pouco... Apesar de a gente conhecer bastante, assim, 20 anos lidando com isso, né? É um pouco realmente... Foi uma coisa nova para mim, eu gostei bastante, eu acho que você vai desenvolvendo e acho que meu objetivo hoje na empresa é passar informação, né? Minhas atividades hoje na minha empresa hoje é dar suporte técnico para as equipes do grupo. Então, acho que eu quis trazer para cá essa ideia, né? De passar também como fosse pessoas que trabalhassem comigo e que eu preciso dar a melhor informação possível para seguir adiante com a melhor informação necessária, né? Então é isso, eu agradeço e qualquer coisa a gente está à disposição. Tenho contato do nosso time comercial aqui, que são pessoas muito competentes que podem dar esse suporte inicial para vocês todos aí. Meu telefone também está à disposição e meu e-mail também. Eu agradeço ao embarcado, agradeço aos patrocinadores, agradeço a você, Thiago, pela atenção. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, André. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Peço que você desligue a câmera e o microfone, que a gente vai finalizar agora o webinar. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, tchau. Pessoal, vamos ler aqui comentários de vocês. Maurício disse, boa palestra. O vídeo será gravado, será disponibilizado posteriormente? Sim, Maurício, disponibilizaremos em breve. Obrigado por ter vindo ao vivo aqui, participar desse webinar. Semana que vem tem evento, tá? Evento online, então fica atento aí. E temos webinars também na semana lá do dia 10 de abril. Parabéns pelo conhecimento e divulgação, o Ricardo disse. O Ricardo aqui que mandou algumas perguntas aqui, muito obrigado pela participação. Danilo, muito boa palestra, parabéns. O Fábio, excelente, obrigado. O Adriano, webinar muito interessante, parabéns, fantástico. Obrigado, Adriano Henrique, sempre está aqui com a gente também,
Tá? Aguinaldo Reis, obrigado pela oportunidade, Deus abençoe. Otávio, muito informativo, parabéns pelo webinar, obrigado. E o Cristiano disse, obrigado. Rafael, show demais. E o Eduardo, obrigado. Obrigado a todos que vieram aqui. Então a gente vai agradecer aqui em nome de toda a comunidade Embarcados, a Mauser Electronics também, que patrocinou esse evento. Tá? A Mauser Electronics, que tem atendimento em português, tem lá a seção em português também. Vocês encontram todos os manuais de usuário e também os datasheets dos componentes e das placas de avaliação lá na Mauser.com. Então aí é o ponto certo para vocês escolherem os componentes. Tá? A Mauser que está sempre com a gente, né, nesses webinars, então nós agradecemos bastante a colaboração da Mauser nos webinars da comunidade do Embarcados. Tá bom? Pessoal, então nós estamos aqui para cumprir essa missão de trazer informação, né, na área de sistemas embarcados e IoT para vocês. Quem não conhecia a plataforma, fica o convite para ir em embarcados.com.br/webinars e verificar sobre outros webinars técnicos que temos lá. A apresentação ficará disponível no embarcados.com.br/webinars. Confira também nossos treinamentos técnicos. Tem treinamento com SP32, com STM32, com FPGA, com Yocto e com Linux embarcado, disponíveis agora no cursos.embarcados.com.br. Tá? Então nós estamos aqui para cumprir essa missão, trazer os especialistas, como hoje aqui, né, para dividir conhecimento com vocês, elucidar as perguntas. Então, se vocês tiverem perguntas adicionais, mandem para o André, por favor. Tá? E a gente só tem que agradecer de coração aí ao tempo de vocês, a dedicação de todos para desenvolver projetos e produtos aqui no Brasil. Tá? Muito obrigado. Vamos encerrar a transmissão aqui nesse momento. Então fica aí o convite para vocês mandarem papers para o evento do Embarcados. Vai acontecer um evento em São Paulo, 5 de junho, e a gente aguarda o envio da palestra de vocês. Está lá no embarcados.com.br, tem um link lá para a submissão da palestra. Tá bom? Vem dividir conhecimento aqui no Embarcados, webinars, eventos, mandem textos. A gente está sempre dividindo, né, esse conhecimento todo. E agora também no formato de fórum. Lá no Embarcados tem o fórum, onde vão começar a aumentar bastante discussões, tanto dos webinars quanto de nossas lives que nós fazemos. A live técnica dessa sexta-feira não vai acontecer, porque é sexta-feira santa. Então nós vamos fazer a live técnica da bancada do Embarcados agora no começo de abril, no dia 5 de abril. Tá? E a gente convida vocês aí a participar de todas as lives do Embarcados também. Obrigado a todos. Até o próximo webinar.